Olá pessoal, hoje vamos explorar a Itália do século XX. Vamos falar sobre o surgimento do fascismo e dos regimes totalitários. Eu sou o professor Nivaldo e vamos viajar no tempo. Bora lá? Bom, tudo começou após a Primeira Guerra Mundial, um conflito devastador que deixou a Itália com feridas profundas. O país estava desapontado com o Tratado de Versalhes e frustrado com sua fatia no bolo, uma vez que, na Primeira Guerra Mundial, a Itália tinha iniciado o conflito do lado alemão. Só que depois, ali por volta de 1915, ela trocou de lado ao receber a promessa de territórios na África, territórios que pertenciam à Alemanha. Porém, no final da guerra, essa promessa não se concretizou, despertando nos italianos um revanchismo em relação aos aliados. A Primeira Guerra Mundial foi um verdadeiro pesadelo para a Europa, com milhões de mortos, economia e infraestrutura em frangalhos. A Itália estava exaurida e extremamente endividada, com veteranos descontentes, entre eles um sniper, atirador de elite do exército italiano chamado Benito Mussolini, jornalista influente, de boa retórica e um ex-socialista, que foi endurecido pela guerra. Porém, antes de mergulharmos mais a fundo, vamos entender o que é o fascismo. Podemos definir o fascismo como um regime autoritário, nacionalista e totalitário. Autoritário, pois concentra o poder total na mão do seu líder. Nacionalista e nacionalismo exacerbado, pois crê na superioridade do seu povo, da sua nação em relação aos outros. E totalitário, pois controla todos os aspectos da vida dos indivíduos sob a sua tutela. Outra característica do fascismo é o líder carismático, elevado a um patamar de salvador da pátria através de uma intensa propaganda positiva sobre o seu líder e o seu regime. Além da censura da imprensa, controle rígido do Estado e eliminação de toda e qualquer oposição, e daqueles que são considerados cidadãos indesejados. Vamos conhecer o personagem central do fascismo italiano? Bom, esse cara é o Benito Mussolini. Nascido em 1883, Mussolini era um ex-socialista que fundou o movimento fascista italiano. Com a sua personalidade carismática, ele atraiu muitos seguidores. Mussolini lançou o Fácil Italiano de Combatimento, ou Fascismo de Combate, em 1919, com os seus membros conhecidos como Camisas Negras. Eles eram extremamente violentos e agiam como uma milícia, intimidando seus opositores. Em 1922, Mussolini e os Camisas Negras organizaram a ousada Marcha sobre Roma, pressionando o governo italiano. Assim, Mussolini conseguiu se tornar o primeiro-ministro da Itália no ano de 1922, recebendo o título de Duce, que quer dizer um líder com um aspecto meio divino, né? Sua chegada ao poder e suas ideias inspiraram um outro veterano de guerra, só que lá na Alemanha, o Adolf Hitler, que seguindo as ideias fascistas, criou o nazismo alemão. E um ano após a chegada de Mussolini ao poder, Hitler quis dar um golpe na Alemanha, porém, sem sucesso, acabou sendo preso. Depois da metade da década de 1920, a Europa começou a ter um respiro, a se recuperar economicamente, diminuindo ali, melhor dizendo, as importações de produtos estadunidenses, e dessa forma, essa recuperação resultou numa perca de força do nazifascismo. E parecia que os movimentos democráticos conseguiriam ter uma retomada. Mas tudo mudou em 1929. Veio a Grande Depressão Global e a Itália sentiu os temores econômicos, aprofundando o desejo por uma liderança forte e soluções imediatas para o problema. Foi aí que Mussolini se apresentou como o grande salvador da pátria. Pregava o ódio àqueles que considerava ser um empecilho à sua ascensão ao poder. Como o fascismo era um movimento assim de anticomunista, ele encontrou um apoio do alto empresariado e das elites capitalistas, tanto da Itália quanto na Europa e também dos Estados Unidos. E vinha o fascismo como um mal menor. Em 1929, Mussolini também assinou o chamado Tratado de Latrão, que estabelecia uma relação amistosa entre a Itália e a Igreja Católica, cedendo uma parte do território italiano para o que é hoje o menor país do mundo, o Vaticano,
Isso consolidou o seu poder, consolidou o poder do Mussolini e trouxe a igreja para o seu lado. Bom, assim, pessoal, o fascismo italiano se consolidou como um poderoso regime que deixou sua amarga marca na história. É um lembrete de como eventos globais e contextos locais podem moldar o destino das nações. Bom, e você? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta, algum pensamento sobre o fascismo e sua ascensão à Itália? Bora compartilhar? Deixa aí nos comentários a sua dúvida, o seu comentário, ou então nos vemos na sala de aula. Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima aula. Bye bye!